A palavra de hoje se chama a fé depois do milagre. Diz assim comigo: é preciso ter fé antes, durante e depois do milagre. Fé antes do milagre nós estamos acostumados a ter, fé durante o milagre é crucial para o fato se nós vamos receber uma bênção completa de Deus ou não, mas a fé depois do milagre é para poucas pessoas, é para aqueles que de verdade entenderam que Jesus tem mais do que milagres para a sua vida. A vida com Deus, do princípio ao fim, ela é pela fé, ela é de fé em fé, como diz a palavra de Deus lá no livro de Romanos capítulo 1. Em Hebreus a Bíblia também fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque em primeiro lugar é somente por meio da fé que nós vamos ter certeza de que Deus é real, de que Deus existe, e assim podemos ativar a liberação da presença dele sobre as nossas vidas. Mas também é somente por meio da fé que ele quer nos abençoar e nos recompensar, que ele pode liberar as suas bênçãos, o seu favor sobre nós. Por isso que a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus, porque quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que ele recompensa aqueles que o buscam. Diz assim comigo: Deus deseja recompensar a minha vida. Deus deseja favorecer as nossas vidas, Deus deseja liberar poder e graça, Deus deseja nos livrar do mal. Muitas dessas coisas acontecem de uma forma generalizada, sem nem mesmo nós sabermos que Deus está fazendo. Nós estamos vivos por causa do sopro de Deus sobre as nossas vidas. Agora, para muitas outras intervenções específicas de Deus na nossa realidade, é preciso uma vida de fé. A fé ativa a realidade de Deus. A fé ativa as recompensas de Deus em nosso viver. A mesma fé, ela também tem a capacidade de produzir milagres. Porém, é uma outra aplicação da fé quando nós saímos dos milagres para viver uma vida abundante que desfruta de salvação, que gera uma nova vida. Então, o que eu quero ensinar hoje aqui da palavra de Deus é que existem aplicações diferentes da nossa fé em Deus que resultam em frutos diferentes na nossa realidade. E hoje nós vamos falar justamente desse tipo de fé que vem depois do milagre, ou o tipo de fé para aqueles que nesse momento da sua vida não estão precisando de um milagre urgente, de uma situação desesperadora, de crise, de vida ou morte, mas tem sim motivos para seguir buscando Jesus. Muitas pessoas assim frequentam as igrejas, as células e acabam vivendo a sua vida com Deus de milagre em milagre. Então, sempre que está precisando de alguma coisa muito importante, lembra de Deus, lembra de orar, lembra de ler a Bíblia, lembra de escutar um louvor, lembra de dar um pulinho na igreja, lembra de ir na célula, lembra de mandar um pedido de oração para aquele amigo crente. E isso não tem assim um pecado em eu estar buscando a Deus no momento da crise. Pelo contrário, todos nós devemos. O problema é que se nós buscarmos a Deus somente na hora que precisamos de milagre, entre um milagre e outro, que tipo de vida que nós vamos viver? Entre uma crise e outra, como é que vai estar sendo o nosso dia a dia? Não vai estar sendo debaixo de tudo aquilo que a palavra de Deus promete. E Jesus tem uma vida que é abundante, preparada para nós. Jesus tem uma vida que é nova, que é diferente, que Ele quer fazer parte dos detalhes de todos os dias, de todos os momentos. Jesus quer estar causando a direção sobre as nossas vidas. Os pensamentos dele sempre são os melhores e Ele quer compartilhar contigo. Os caminhos dele sempre são mais elevados e Ele quer te mostrar. Mas para isso nós precisamos de uma fé que é aplicada de forma diferente daquela que quando estamos em crise precisando de milagre. É uma fé que resulta em salvação. E nós vamos ver essas duas aplicações de fé no mesmo texto bíblico hoje, em Lucas capítulo 17, do versículo 11 ao 19. Diz assim a palavra de Deus na versão NVI. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele e ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. E enquanto eles iam, foram purificados. Repete aí comigo: enquanto eles iam, foram purificados. Muito importante. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Diga também comigo: louvando a Deus em alta voz. E no versículo 16 diz: prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. E este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10?
Olha, eu liberei uma palavra para que todos fossem purificados. Será que o poder de Deus diminuiu no caminho? Só um foi purificado? E aí Jesus pergunta: onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro. E nós sabemos que enquanto todos eles iam, no versículo 14, todos eles foram purificados. E no versículo 19, Jesus então tem um relacionamento diferente a partir de uma fé que veio sobre aquele único que voltou depois do milagre. Então ele lhe disse: levante-se e vá, a sua fé o salvou. E é sobre isso que eu quero falar contigo hoje, sobre essa grande questão que envolve a nossa vida com Deus, que são as diferentes aplicações da nossa fé. E nessa noite eu vou falar sobre duas específicas: a fé para milagres e a fé para uma vida nova. A fé que libera o poder de Deus para crises emergenciais e a fé que libera uma vida abundante e poderosa para a salvação atuar em todas as áreas da nossa realidade. Quando a gente entra na Bíblia e vê o contexto da lepra, nem sempre é aquilo que hoje em português nós chamamos de hanseníase, uma doença específica de pele que leva ali a questão da degeneração e até mesmo perder partes do seu corpo. A Bíblia generaliza, por esse termo lepra, várias doenças de pele, inclusive várias das quais muitos de nós convivemos e sabemos tratar com algum medicamento, algum creme, alguma coisa assim, e não vemos isso como algo desesperador. Mas na realidade bíblica, na cultura judaica, qualquer tipo de deformação na pele, qualquer tipo de alergia congênita, qualquer tipo de mancha que surgisse sobre a vida da pessoa poderia ser contagiosa. Então existia toda uma prescrição para que a pessoa se mostrasse ao sacerdote, e dependendo da avaliação do sacerdote, essa pessoa seria isolada da vida social. Essa pessoa deveria viver de uma forma muito distinta para que outros não chegassem perto, não houvesse um contágio em todo aquele grupo social. Então, se você ler comigo de novo ali o versículo 11, diz assim que Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia. Então Jesus estava chegando num lugar que era retirado da cidade, que era uma aldeia. Nós temos aqui em Viamão o que é chamado de leprosário. Essa mesma aldeia, como um leprosário, era o lugar que Jesus estava passando perto de pessoas que estavam vivendo uma vida muito difícil, uma vida com dificuldade financeira, uma vida com distanciamento social, muitas vezes da sua própria família, dos seus filhos, dos seus cônjuges. E essas pessoas estavam como que infectadas por algo que biblicamente, socialmente, as impedia de uma vida abundante, de uma vida normal, de uma vida plena, de uma vida que estivesse desfrutando de todas as suas atribuições que Deus estabeleceu. Se você quiser deixar marcada a tua Bíblia aí no livro de Lucas, capítulo 17, e comigo lá no início do Antigo Testamento, em Levítico, capítulo 13. Gênesis, Êxodo, Levítico é o terceiro livro da Bíblia. Levítico capítulo 13, versículos 45 e 46, de tantas instruções que existem sobre essas situações de lepra, de doenças de pele, de doenças contagiosas, lá na lei do povo judeu. Lembra, pessoal, em dias que não tinha hospital, que não tinha medicamento, que não tinha injeção, que não tinha farmácia, em que qualquer tipo de doença contagiosa poderia se tornar uma praga que dizimasse grande parte da população, como nós vimos ao longo da história, Deus estabelece um protocolo para que as pessoas estivessem vivendo no convívio com essa enfermidade, porém sem causar o contágio. E isso acabou se tornando uma questão espiritual, porque no contexto da lepra existe um contexto de impureza. E é aí que eu quero chegar contigo. Em Levítico capítulo 13, versículo 45, diz assim: quem ficar leproso, apresentando quaisquer desses sintomas, que você lendo o capítulo 13 vai ver uma série de prescrições na lei, usará roupas rasgadas, andará descabelado, cobrirá a parte inferior do rosto e gritará: impuro, impuro, enquanto tiver a doença estará impuro, viverá separado fora do acampamento. Então veja que condição social, que condição de uma certa humilhação, de uma certa vergonha, para identificar essas pessoas numa vida, aqui se nós lermos no livro de Levítico, de uma multidão de pessoas que andava vagando pelo deserto. Imagina a condição disso tudo. Então diz ali que aquele que fosse identificado e isolado pelo sacerdote como alguém leproso, com esse tipo de situação de pele contagiosa, deveria
usar roupas rasgadas e andar descabelado, né? Se fosse hoje em dia, a gente confundiria com pessoas que não têm doença nenhuma. Cobrirá a parte inferior do rosto e gritará impuro. E o que isso significa, gente? Que a lepra, num princípio agora espiritual, se a gente falar da lepra numa questão espiritual, esquece agora a pele, esquece agora a questão medicinal, entra naquilo que Jesus está falando conosco de uma forma espiritual, é sinônimo de impureza. Diga assim comigo, lepra na Bíblia é sinônimo de impureza. Então as pessoas que eram identificadas com essa situação física, elas declaravam-se impuras. E quando agora nós vamos fazer uma analogia para o nosso viver com essa palavra de Lucas 17, são aquelas pessoas que estão de alguma forma impuras. A Bíblia declara que todos nós somos pecadores e por isso estamos afastados da presença de Deus. Isso significa que espiritualmente nós somos um tipo de leprosos, espiritualmente nós estamos afastados, espiritualmente nós estamos sujos, espiritualmente nós precisamos ser purificados. Quando Jesus vem falar da sua obra nessa terra, ele fala, os cegos vêm, os surdos ouvem, os coxos andam, os mortos ressuscitam e os leprosos são o quê? Purificados. Purificação é o antônimo de lepra no contexto bíblico. Todos nós aqui precisamos do sangue de Jesus para nos purificar. O seu Espírito para nos regenerar. Existe toda uma analogia com essa questão legal e social da lepra na Bíblia e a nossa condição espiritual quando estamos afastados de Jesus. Está fazendo sentido isso para você? Ok? Está claro isso? Eu estou falando num ritmo alto para você não perder a tua atenção e esquentar os teus neurônios e quem sabe esquenta o resto do corpo que hoje está um friozão. E aí no versículo 14 de Lucas 17 diz assim a palavra de Deus. Ao vê-los ele disse, vão mostrar-se ao sacerdote. Por que Jesus mandou eles mostrarem-se ao sacerdote, pessoal? Por causa que se você analisar lá no Antigo Testamento a lei acerca da lepra, quando uma pessoa percebesse que ela poderia estar curada, ela não tinha o direito de voltar ao convívio social pela decisão dela. Quando ela olhasse o corpo dela e ela percebesse, olha, agora depois de 15 dias, depois de um mês, depois de um ano, essas manchas sumiram, a minha pele normalizou, essa alergia foi embora. Como é que ela fazia para poder ser restabelecida ao convívio social? Ela precisava ir e de novo se mostrar ao sacerdote. O sacerdote era responsável pelo isolamento e o sacerdote era responsável pela reintegração. Faz sentido? Está conseguindo compreender? Fácil isso? Então a pessoa tinha que ir até o sacerdote. Mas se ela não estivesse curada, fazia sentido ela ir até o sacerdote? O que você acha? Se ela está ainda com problema na pele, fazia sentido ela ir se mostrar ao sacerdote? Era lógico que ela ia continuar isolada. E aqueles 10 homens, eles estavam leprosos, mas por meio da palavra de Jesus, Jesus disse, vão mostrar-se aos sacerdotes. E é isso que eu quero te dizer hoje, ensinar a primeira aplicação da fé. Diga assim comigo, os milagres são ativados pela fé em Jesus. Aqueles homens precisavam de um milagre. Jesus então libera uma palavra. Eles não estão vendo ainda a realidade transformada na sua realidade, mas eles se movem debaixo da palavra de Jesus. Obedecer com fé a palavra de Jesus vai causar nas nossas vidas constantes milagres naquilo que nós precisarmos. E andando sobre a palavra de Jesus, no caminho eles foram purificados. Então entende isso, que não fazia sentido eles saírem daquela aldeia e irem até o sacerdote se eles não estivessem purificados. Mas debaixo da palavra de Jesus, os caras leprosos, com problema de pele, começaram a ir em direção ao sacerdote. Isso é um ato de fé. Essa é uma obra de fé, de caminhar em cima da palavra de Deus, mesmo que você não veja ainda o resultado que você deseja receber. Por isso eu digo, é preciso fé para vivermos milagres. Nós precisamos entender e ouvir, compreender a palavra de Deus, decidir colocar fé nela e agir a partir do que cremos e não pelo que vemos. E quando eles estavam caminhando, no caminho,
eles foram curados. Então, essa é a medida de fé que libera milagres. É a fé da obediência à palavra de Deus em direção ao milagre. O leproso, então, ele só se apresentaria se fosse curado, mas pela fé eles foram, e ao irem pela fé, no caminho foram curados. Agora, o que a gente aprende mais aqui? Que essa lepra denota o que, pessoal? Espiritualmente falando, na nossa realidade, lepra é sinônimo de... Quem lembra? Impureza. Diz comigo, lepra é como uma impureza. Agora nós, quando nos aproximamos de Deus, na primeira oração que a gente faz, todos os maus pensamentos vão embora? Na primeira oração que a gente faz, todos os nossos defeitos, eles são transformados instantaneamente? Não, né? Como é que a gente é purificado? À medida que a gente vai pelo caminho, caminhando com fé sobre a palavra de Jesus. Então aqui nós já temos um motivo para caminhar com Jesus, além de eventos milagrosos. Mas quando nós entendemos um pouco mais sobre isso, nós temos que perceber que milagres, por mais que sejam ótimos, extraordinários, surpreendentes, nos deixem felizes, atônitos, milagres são momentâneos. E esse é o segundo ponto que eu quero falar contigo. Diz assim comigo: milagres são ocasionais e momentâneos. Então, o milagre, gente, ele acontece de vez em quando na nossa vida. De vez em quando na nossa vida. Eu sempre digo assim, eu prefiro não precisar de milagre. Eu prefiro viver uma vida abundante. Eu prefiro não precisar de cura. Mas como tu não quer ser curado? Porque eu não quero ficar doente. Eu não quero ter dor. Eu prefiro viver uma vida que eu não precise deste milagre. Mas se eu precisar, eu sei que Jesus tem poder para me transformar. Então os milagres, eles não são assim o alvo da nossa vida com Deus. O milagre é um evento. O milagre é um momento. E ali naquele momento, às vezes é desesperador, às vezes é muito intenso, a gente tem uma facilidade de orar, de crer, de abrir mão de outras prioridades, de buscar a Deus, e de orar de madrugada, e vai fazer um jejum, e vai estar na igreja qualquer dia, com qualquer clima, e vai dizer não para outros convites para poder buscar a Deus, porque nós estamos desesperados por um milagre. Mas Jesus, ele também nos mostra que há uma tentação em esfriar tudo isso, parar com tudo isso, depois do instante que eu recebi o que eu estava pedindo. Depois do instante que resolveu aquela crise na minha vida. E agora todos nós, na nossa caminhada com Deus, somos expostos a essa tendência e a essa tentação. Então vamos ler juntos Lucas 17, agora 17 ao 19. Jesus perguntou, você está comigo aí em Lucas 17, 17? Não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro, porque provavelmente os outros, a maioria eram judeus, e tinha lá um samaritano. Jesus estava naquela aldeia que ficava entre Samaria e Galiléia. Os que tinham de fato conhecimento sobre Deus, que deveriam mais ainda ter o ímpeto de estar buscando a Deus, adorando, reconhecendo a sua grandeza, foram aqueles que viraram as costas. Foram aqueles que não voltaram. E aquele que ainda não conhecia, quem sabe, tanto sobre Jesus, foi aquele que, no desejo, numa fé do seu coração, voltou até Jesus. E aqui nós percebemos que Jesus possui uma expectativa de que todos voltem-se a Ele depois do milagre. Diz aí para o teu irmão aí, cutuca ele, diz aí: Jesus deseja que você volte depois do milagre. Jesus deseja que você tenha desejo de orar de manhã cedo, mesmo que não tenha desespero nenhum. Jesus deseja que você se organize para beber da água viva da sua palavra, mesmo que você não esteja desesperado. A expectativa de Jesus é que você goste mais de estar com Ele do que aquilo que Ele tem. Algum pai já sentiu isso na sua vida? Que o filho ele só gosta de estar quando vai ganhar presente, quando ganha presente não quer saber de estar com o pai? É bom isso? Ou é doloroso? Jesus deseja que nós venhamos desejar estar com Ele. Jesus espera que nós venhamos ter prazer de estar com Ele quando está tudo bem. Como é que está a tua vida com Jesus quando está tudo bem?
Quando está tudo mal, nós já sabemos o caminho, nós estamos dentro de uma igreja, a gente busca Deus, ora, milagres acontecem, eu não sou contra isso, pelo contrário, quanto mais milagres, mais o poder de Deus é conhecido, a glória do Senhor encherá toda essa terra. E você vai operar muitos milagres por onde você andar, em nome de Jesus. Que aconteça milagre na tua casa, no teu trabalho, lá na faculdade, online, que aconteça milagre onde tu abrir a tua boca, encostar a tua mão, que sejam milagres liberados. Agora a grande questão é que Jesus tem uma expectativa, Ele te quer sem interesse, com o coração voltado para Ele. E Ele expressa isso, mas onde é que estão os outros 9? Eu achava que eles estariam juntos aqui agora. O que aconteceu? Então quer dizer que eles só me clamaram por causa do meu poder, é isso, né? Eles só clamaram por causa do que eu podia dar, eles não clamaram por quem eu era. E aí Jesus então demonstra essa expectativa. Mas aquele rapaz que voltou, ele recebe algo que os outros não receberam. E esse é o terceiro aspecto dessa noite que eu quero te mostrar, que existe uma outra aplicação da fé. Diz assim comigo: a fé depois do milagre determina a salvação, determina uma vida diferente, determina uma transformação completa. A fé depois do milagre determina uma bênção para que eu não precise tanto de milagre em seguida de novo. Quando nós voltamos agora lá no versículos 15 e 16, vamos voltar na história. Um deles, quando viu que estava curado, o que esse um fez? Voltou, louvando a Deus em alta voz. Uau! E se tivesse frio, será que ele ia louvar a Deus em alta voz? E se tivesse chovendo, será que ele louvaria a Deus em alta voz? E se ele tivesse com fome, será que ele louvaria a Deus em alta voz? Esse é o tipo de gente que vive coisas grandiosas e abundantes com Jesus. É aqueles que buscam Jesus, mesmo depois do milagre. E no versículo 16, diz mais do que louvar a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus, agradeceu a Jesus. E no versículo 19, Jesus declara: a sua fé o salvou. Em algumas outras traduções diz: a sua fé o curou. Talvez esse homem tenha sido curado plenamente e os outros tenham, depois de um tempo, regressado na sua condição física. Nós sabemos que às vezes algumas enfermidades são espirituais. Temos experiência com isso, que às vezes Jesus cura alguma enfermidade e que algum tempo depois a pessoa se afasta de Deus e volta àquela condição de novo, porque ela não era causada por algo físico, mas era causada por causa de uma interferência espiritual. Essa é uma conjectura que nós podemos fazer. Outra conjectura que podemos fazer, porque a palavra salvação, o verbo salvar, a palavra sozo no grego, ela também significa libertar, ela também significa curar, ela também significa restaurar. Então alguns tradutores ficaram um pouco perdidos nisso, mas eu prefiro: a sua fé te salvou. Porque para mim, e é isso que eu estou pregando hoje, essa pessoa que voltou, ela recebeu algo que mudou a vida dela. E as outras que não voltaram receberam um milagre que mudou uma situação que eles estavam passando. O que você prefere? Uma situação que Jesus mude ou uma vida inteira que Jesus mude? Eu prefiro uma vida com Jesus. A fé para o milagre é diferente da fé para a salvação. Uma ação de fé causou essa purificação. A outra ação de fé causou salvação. A fé depois do milagre é regada por louvor em alta voz. Você tem motivo para bradar, você tem motivo para se alegrar, você tem motivo para levantar a tua voz e expressar o teu louvor ao Senhor. Isso é uma coisa excelente que nós fazemos aqui nos nossos cultos públicos. É um momento que nós fazemos na nossa célula. Nunca me esqueço, uma vez eu visitei uma célula, eu achei que alguém tinha morrido aquele dia naquela célula, porque estava um velório, o violão estava no modo vibracal, sabe? O modo silencioso. E as pessoas assim: eu te agradeço, Deus. O que houve, cara? O que está acontecendo aqui? Louvor em alta voz. Diga aí para o teu irmão: te alegra, meu querido. Tu tem motivo para louvar ao Senhor. Uau, não sou do mundo, não. Nós cantamos, Deus está comigo. É motivo de alegria. Imagina se Deus não estivesse conosco num dia frio desse. Meu Deus, o diabo conosco, os demônios conosco num dia frio desse. É muito pior. A fé depois do milagre é regada em louvor. A fé depois do milagre reconhece Jesus como Senhor. Aquele leproso veio e se prostrou. Se prostrar é sinal de adoração.
Se prostrar é sinal de que reconhece que Jesus é Senhor, Ele é o Filho do Deus vivo, Ele é o Deus que se manifestou entre nós. A fé depois do milagre é cheia de constante gratidão ao Senhor. Ele se prostrou e agradeceu. Às vezes a gente tem um milagre, a gente se prostra e diz assim: bah, Jesus, tu me curou, mas a minha roupa continua rasgada, continua escabelado. Ah, Jesus, tirou a lepra aí, mas não resolveu o problema. Para de reclamar e crê mais, e libera pela fé nova realidade na tua vida. Essa é uma vida cristã que muda o ânimo, muda o coração, muda a forma de ver o futuro. O Senhor Jesus passa a habitar contigo. A fé depois do milagre resulta em salvação. Eu quero terminar essa palavra com o livro de Hebreus, capítulo 10, versículos 38 e 39. Vamos lá no final da Bíblia comigo? Hebreus 10, 38 e 39. O livro de Hebreus é fantástico, é um dos livros preferidos da Bíblia, na minha pessoa. Livro de Hebreus, capítulo 10, versículos 38 e 39, diz algo muito importante. Algo muito importante. Um princípio da palavra de Deus que deve te acompanhar se você quiser viver uma vida constante, uma vida perseverante, uma vida abundante, uma vida que constrói projetos com o Senhor e não apenas apaga incêndios, não apenas salva do afogamento, uma vida que constrói coisas grandes e poderosas com Deus. É isso que Deus tem preparado para ti, uma vida extraordinária. Em Hebreus 10, 38 e 39, mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Quem carrega a presença de Jesus tem milagre a hora que precisar. Agora, quem vive o milagre vai embora. Quando precisar de Jesus, pode não encontrar. Nós precisamos ter essa perseverança, essa aliança com Jesus, que resulta da nossa fé. Escolha hoje uma vida abundante pela fé que vem depois do milagre.